Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 20º domingo no tempo comum. Para a nossa edificação, os textos do Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 até o 15, e do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. Ao ensinar os seus discípulos a orar, Jesus lhes ensinou a dizer: Pai Nosso, e também a pedir: o pão nosso de cada dia. Temos todos o mesmo Pai, necessitamos todos do mesmo pão. Nossa reflexão nesta hora tem a ver com o fato de sermos todos filhos do mesmo Pai e carecermos todos do mesmo pão. Comecemos pelo pão nosso. Falta pão em toda a terra. É a época das vacas magras, tempo de fome, que José no Egito pôde minimizar ao interpretar o sonho do faraó com a ajuda de Deus. Como soberano do Egito, José administra os recursos, os mantimentos, as colheitas, e o faz com grande sabedoria, de modo que o Egito é agora o celeiro do mundo, e os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que não têm comida em Canaã, terão que ir comprá-la no Egito. O pão representa a necessidade básica para a subsistência humana. Jacó e seus filhos têm dinheiro, mas não têm pão. Vão perecer se não forem ao Egito. Para José, porém, o pão necessário, o pão que lhe falta é outro. É a reconciliação com seus irmãos, é ser tratado por eles com fraternidade, como verdadeiro irmão. Os filhos de Jacó não o reconhecem, diante de si vem apenas Zafenate Paneia, o soberano, a maior autoridade do Egito abaixo do faraó. Os irmãos de José estão cegos, não veem José, não veem um irmão, veem um estranho, um estrangeiro. Mas falta pão também no território pagão de Tiro e Sidom, para onde Jesus vai com seus discípulos. Ali talvez Jesus pensasse passar despercebido, mas é logo reconhecido por uma mulher cananeia, uma não judia, uma mulher gentia, pagã. O pão que lhe falta, como para José, é outro pão, não é o pão que entra pela boca. O pão que lhe falta, sua necessidade básica no momento, é a restauração da saúde física e mental de sua filha. Cada um de nós, temos uma fome diferente, fome de pão, fome de fraternidade, fome de saúde. São diversos os tipos de fome. Passemos agora para o Pai Nosso.
Somos todos criados pelo mesmo Deus, mas por vezes temos dificuldade para reconhecer no outro o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso irmão. José, agora, como outrora, não parece aos seus irmãos o seu semelhante, o seu próximo. Trata-se de um estrangeiro, um estranho, o soberano egípcio Zafenate Paneia. Muito sofrimento é experimentado na história de José e seus irmãos para que uma verdadeira fraternidade frutifique. José, enquanto estrangeiro, prova seus irmãos, ouve suas confissões de pecados, até que venha o momento da revelação final de que ele, Zafenate Paneia, na verdade é José, filho de Jacó, irmão de Benjamim e dos demais. A confissão da culpa, a concessão do perdão, a reconciliação faz do outro um semelhante, um próximo, meu irmão. Jesus está em terra pagã, ali ele é o estrangeiro, mas sua fama já atravessou as fronteiras. Uma cananeia o reconhece e busca nele o pão que lhe falta no momento, a cura da filha. Ficamos incomodados com a situação. Jesus silencia diante do apelo da mulher. Os discípulos pedem que Jesus mande embora aquela figura tão incômoda. Talvez pensassem, não é uma de nós, é cananeia. Mas a mulher continua gritando e Jesus responde que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a mulher e a sua filha não pertencem à casa de Israel. São duras palavras. Mas a mulher não desanima, insiste, humildemente insiste: Senhor, me ajude, socorre-me. Jesus então lhe diz: não é correto pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, tirar o pão dos filhos, os judeus, e lançá-lo aos cães, aos pagãos. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também precisam se alimentar, nem que seja das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que resposta extraordinária! A resposta da mulher leva Jesus à reflexão, leva Jesus a uma mudança de postura naquela hora, e como era o costume de Jesus, trata aquela pessoa, aquela mulher cananeia, não como um cachorro, não como uma pagã, não como uma estrangeira ou estranha, mas como irmã. Sua filha é curada, sua fome é saciada. Em nossos dias, quem são os estranhos, os estrangeiros, os cachorrinhos ao redor ou embaixo da mesa, a quem temos dificuldade de reconhecer como nossos semelhantes, nossos próximos, nossos irmãos? Quem são e onde estão? Jesus nos ensina a enxergar
e a chamar a Deus de Pai, mas não um Pai meu, e sim um Pai nosso, a fim de que saiamos do individualismo, experimentemos a fraternidade, reconheçamos nos outros os nossos irmãos. Na mesma oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir a esse Pai comum o pão. Mas não o pão meu, mas sim o pão nosso, o pão nosso de cada dia. Não somos ensinados a acumular o pão e a desejar ter pão apenas sobre a nossa própria mesa, não. Somos ensinados a que todos têm a mesma necessidade de pão que nós temos. Todos temos as nossas faltas, as nossas carências, e todos dependemos do Pai para conseguirmos esse pão comum, para termos as nossas necessidades atendidas. Que Deus nos ajude a transformarmos o nosso coração e a nossa visão, que experimentemos a transformação, a mesma transformação que ocorreu com os irmãos de José, após a confissão da culpa, a dádiva do perdão e a reconciliação. Que abramos os nossos olhos para enxergar o nosso próximo como um irmão, e que estejamos prontos, como aconteceu com Jesus, prontos para atender a necessidade de pão, a carência daqueles que estão diante de nós e pedem socorro e suplicam a nossa ajuda. Que Deus, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.